Olá, professora. Esse é o nosso trabalho de gestão empresarial, meu, da Giovana e do Paulo, né? Meu nome é Gustavo. Eu vou começar a apresentar o sumário sobre o nosso projeto, nosso plano de negócio, que é sobre uma plataforma virtual de cursos online. Bom, começando pelo sumário, os nossos principais pontos do nosso plano é criar uma plataforma que contemple soluções para o ensino remoto síncrono ou assíncrono e a disponibilidade de uma diversidade em serviços de excelência e com suporte no ramo digital, oferecendo soluções para o âmbito empresarial e também de ensino remoto, suprindo necessidades como ensino superior, análogas ao que estamos vivendo nesse momento. Falando um pouco mais sobre os empreendedores, né, nossa experiência profissional e atribuições, vou começar por mim. Meu nome é Gustavo, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e o nosso perfil, eu tenho 23 anos, sou graduando no curso de Engenharia Mecânica na UDESC e atualmente sou estagiário em Product e Business Planning na NIDEC, né, na antiga Embraco. As atribuições que foram colocadas para minha parte é supervisionar a criação do material dos cursos e gerenciar a plataforma virtual, né? Então, trabalhar mais com a parte de produção de conteúdo e suporte para a plataforma. A segunda integrante aí do nosso grupo é a Giovana, mora em Jaraguá, Santa Catarina, tem 24 anos, é graduada em Engenharia Mecânica pela UDESC e é estagiária no setor de compliance do produto. Bom, as atribuições da Giovana, ela vai ser responsável pelo recrutamento de profissionais qualificados para que elaborem os cursos. E além disso, ela vai assegurar que os profissionais tenham as ferramentas necessárias para a elaboração das aulas, né? Então é uma parte mais de contato, de entrevista, contato com possíveis empregados e também de manutenção dos equipamentos, né? O terceiro associado é o Paulo, ele mora em Itajaí, Santa Catarina. Ele cursa Engenharia Mecânica pelo UDESC, tem 24 anos. A experiência dele é que ele é sócio proprietário de uma empresa de transportes e logística, atuando como diretor de marketing para a prospecção de novos clientes. O Paulo vai ser responsável pela captação de novos profissionais que possuem vontade de transformar seu conteúdo e conhecimento em cursos para ajudar a transformar e cada vez mais melhorar o mercado de trabalho, oferecendo os aparelhos e espaços necessários para a gravação dos conteúdos. Então, semelhante à função da Giovana, ele vai trabalhar buscando ativamente é, novos integrantes para a nossa empresa. Dados de empreendimento, o nome da empresa que a gente escolheu foi Camarada Web Cursos, tudo a ver com a proposta da empresa, né, por ser uma facilitadora de ensino digital, né? A missão da nossa empresa é a praticidade e excelência no setor de ensino, promovendo a flexibilidade que o ambiente de ensino e trabalho requerem. Passando brevemente, a gente utilizou o template fornecido pela professora, a gente deu uma adaptada para transformar isso numa apresentação. O setor de atividades que a nossa empresa se encaixa é o setor de serviços, né? Acho que não há dúvidas quanto a isso. A forma jurídica escolhida foi uma sociedade limitada, por se tratar de 3 membros fundadores, né? E o enquadramento tributário no que nossa empresa se encaixa, a gente preferiu optar pelo simples, por se tratar de uma pequena empresa que trabalha, né, principalmente no mundo digital. A questão do capital social de cada um dos membros, a gente arbitrou alguns valores. Então, eu e a Giovana, a gente vai entrar com 30% do valor
de participação, e o Paulo vai entrar com os outros 40% restantes. E a gente vai trabalhar um pouco mais para frente esse valor, né? Mas acho que o que é mais relevante nesse momento é a porcentagem de participação de cada um. Aí vamos trabalhar sem recursos externos, digamos assim, para as primeiras aquisições. E a fontes de recursos, como acabei de mencionar. A empresa será aberta utilizando recursos próprios de cada um dos sócios, de acordo com a divisão escrita na seção anterior. Eu mencionei 30, 30, 40, né? Partindo agora para análise de mercado, o estudo dos clientes. Né? O nosso público-alvo são estudantes e profissionais empregados que buscam uma maior qualificação para o mercado de trabalho. Então, com o comportamento que a gente espera desses clientes, com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, realizar alguns cursos pode ser diferencial na hora da contratação, o que é um fato, né? Para gente que vive esse ambiente de vagas, ambiente corporativo, quem não busca ir para frente automaticamente já fica para trás, né? Então a gente tenta oferecer aí uma nova opção para satisfazer essa necessidade aí de aprimoramento profissional. Então, a área de abrangência, onde são os clientes, universidades e empresas, né? É direto, não acredito que hajam outras áreas que contemplem uma quantidade significativa de clientes. Agora um estudo dos concorrentes. Essa parte teve que ser bem arbitrada, pois é, a gente nunca tinha parado para ponderar realmente sobre avaliar as qualidades de uma empresa nesse nível, né? Para fazer um comparativo. Bom, a primeira concorrente é a Udemy, que é famosíssima por oferecer cursos online e tem algumas promoções de vez em quando. Eles investem bastante em propaganda. E a outra é a Educamundo, né, que é uma plataforma menos conhecida, mas que também oferece bastante cursos em formato de assinatura. Né? Bom, acho que o que vale a pena destacar dessa, dessa tabela é que a Udemy tem um preço alto na maioria dos seus cursos. Quando eles não estão em promoção é um preço bem elevado, mas a qualidade do material deles é muito boa. Apesar de, pelo volume de alunos deles ser muito grande, o atendimento às vezes deixa um pouco a desejar. Existem bastante reclamações. A Educamundo não sofre desse mesmo problema. Por ser uma empresa menor, eles conseguem lidar com esse volume de clientes. É justamente essa proposta que a gente traz. As nossas conclusões ali, foi comentado que por se tratar de uma pequena empresa iniciando serviços, é possível competir nos quesitos de atendimento e relação com os clientes sem comprometer a qualidade do serviço. Então uma expansão, claro que eventualmente pode acontecer, mas a prioridade é sempre manter a qualidade. Bom, os nossos fornecedores, os materiais que a gente vai precisar, essencialmente, são 3 computadores da LG, R$ 2.500 cada um, né, pagamento à vista. Esses itens eles estão cobertos pelo investimento inicial que foi mencionado lá no começo, né? Então, vindo de São Paulo, todos os materiais. Há também a câmera semi-pro da Sony, um microfone profissional, um kit de iluminação e um tripé. Bom, os preços ali não resta muito a comentar. Em fazer que a câmera é o item mais caro, né? Mas tem uma vida muito útil muito grande. E se a gente quer oferecer serviço de qualidade, a gente tem que ter equipamentos que nos permitam capturar, né,
esse conteúdo de qualidade. Bom, agora para o ponto do plano de marketing, né? Os nossos principais produtos, que na verdade é um produto só, basicamente a nossa empresa se é, especializa em cursos profissionalizantes. E o preço deles é a partir de R$ 30 por um curso de 10 horas, com preço variando de acordo com a complexidade da criação do material e também o próprio tempo de curso. Na análises futuras a gente vai usar essa média de R$ 30 por curso, mas vale a pena ressaltar que sempre há a possibilidade de criar cursos mais demorados ou de temas mais específicos que vão eventualmente acabar custando mais caro, né? Mas para manter a análise mais simples, a gente prefere essa abordagem. Em questão de estratégias promocionais, por se tratar de um serviço digital, o foco será na divulgação em mídias sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Acho que não faz muito sentido investir pesado em propaganda de um serviço digital em mídia física, né? Folhetos e anúncios em outdoors, né? Por, por meio do anúncio digital a gente já consegue redirecionamentos com um clique, né? A pessoa se interessa, ela clica e acaba caindo na nossa página. E a nossa estrutura de comercialização, seguindo o formato de diversas outras plataformas, é uma venda virtual pelo cartão de crédito. A localização do negócio, a gente escolheu o endereço na Rodovia Francisca, no centro de Joinville, e é uma região muito próxima a várias universidades, né, com um alto volume de estudantes. E também tem uma certa proximidade dos parques industriais da região. Então a gente une a nossa oportunidade, nossa solução com as pessoas que precisam dela, né? Que são justamente a gente se coloca no meio do nosso público-alvo, né? Mesmo que sendo um espaço exclusivamente digital, a presença da marca é muito importante. Então, como eu mencionaria, apesar disso, esse espaço físico será apenas lugar de suporte, sendo o espaço principal virtual. Mas tendo um bom espaço físico, permitido ter reuniões com representantes dessas universidades e dessas indústrias, né? Gerando oportunidades de talvez parcerias, né? Quem sabe. Bom, esse é o layout que a gente idealizou para esse nosso escritório. Ele consiste basicamente de um, uma sala, um escritório, né? Com algumas escrivaninhas, uma mesa com algumas cadeiras, dois banheiros. É um espaço simplesmente administrativo, né? Não há nada de grande, não, mas não é necessário uma planta, uma fábrica, porque não tem nenhum equipamento fabril, né? A gente pode economizar bastante mantendo o layout do espaço físico mais simples, né? E compacto. Uma questão de capacidade produtiva, no nosso caso de empresa, é bem interessante, pois por se tratar de uma empresa digital, né? Nosso conteúdo é digital, a gente não tem um limite claro de quantos cursos a gente pode oferecer. Isso é muito bom, porque conforme o tempo vai passando, o acervo que a gente tem de cursos aumenta, e o nosso site pode acabar atraindo alunos de diversas áreas e conquistando um público cada vez maior, né? Então é uma oportunidade, é uma empresa que aumenta o seu público com o tempo naturalmente, né, pela própria fabricação de novos cursos. E o volume inicial, idealmente
O site deveria ser lançado com 15 cursos disponíveis, né? Pois não adianta a gente ter apenas 2, 3, pois vai gerar pouquíssimo interesse, né? Então, acho que 15 foi uma estimativa bem razoável para abranger diversas áreas. Os processos operacionais de como vai se dar as atividades do negócio. Bom, disponibilização dos equipamentos e treinamentos necessários para a gravação dos cursos, para aqueles que precisarem de suporte, né, para os criadores de conteúdo, sejam os próprios sócios ou terceiros. Recrutamento de profissionais especializados em diversas áreas. Então, caso seja uma área do conhecimento a qual não tenhamos muito domínio, né, será necessário recrutar especialistas. Avaliação do conteúdo gerado, a publicação do material na plataforma digital e em seguida divulgar esse material nas mídias sociais. A necessidade de pessoal, né? Um cargo que a gente cogitou em um recrutador, né? Para suprir aí qualquer gap que tenha nas atividades dos próprios sócios. É uma pessoa capaz de se comunicar bem, que avalia os perfis profissionais das pessoas, né? Um responsável por divulgação, então alguém com habilidades de mídias sociais e edição de imagem para gerar material de publicidade. E a parte de contabilidade, né, o financeiro, que é responsável pelo controle financeiro do negócio. Então o controle dos impostos, gastos e etc. Olá, professora. Agora é a aluna Giovana, que vai dar sequência na apresentação. E dando continuidade ao que o colega Gustavo apresentou até agora, vamos começar uma análise do plano financeiro do nosso negócio. O primeiro passo é fazer uma estimativa dos investimentos fixos que seriam necessários. Como se trata de uma empresa de ensino remoto, não é necessário a disponibilidade de muitos recursos físicos. Dessa forma, como se pode perceber na tabela A, em relação às máquinas e equipamentos, são apenas equipamentos necessários para mobiliar e equipar um escritório, que mais adiante vamos ver, mas que servirá apenas como suporte para os nossos usuários. Dessa forma, em relação às máquinas, seria necessário 3 notebooks, que seriam para os 3 primeiros funcionários da empresa, os iniciais, um equipamento de filmagem e um equipamento de iluminação, que estariam à disposição para os ministrantes de cursos que precisassem desses equipamentos. Dessa forma, o investimento inicial em máquinas e equipamentos seria de R$ 23.600. Em relação aos móveis e utensílios, como eu já citei, serão apenas necessários móveis para mobiliar um escritório. Esse escritório tem como finalidade ser base para encontro de clientes, para fechar negócios, então o seu espaço também não precisa ser muito amplo. E a ideia inicial é fazer um ambiente de coworking. Então, com apenas mesas e cadeiras para reuniões e encontros e armários para guardar equipamentos e materiais de escritório. Isso totalizando R$ 1.600. Em relação a veículos, como é uma empresa online, ela não tem a necessidade de um investimento em veículos agora inicialmente. Dessa forma, o total dos investimentos fixos do nosso plano financeiro totalizou R$ 25.200. Em relação ao capital de giro, um diferencial que o nosso empreendimento apresenta é de que ele não necessita de um estoque. Isso porque todos os nossos produtos estarão disponibilizados de forma digital. Assim, não tem investimento em estoques, nem estimativas para o estoque. E em relação ao caixa mínimo, seguindo o cálculo do prazo médio de vendas, nós chegamos a um prazo total médio de 37,5 dias. O segundo passo para o cálculo do caixa mínimo é em relação aos fornecedores. Então, um cálculo do prazo médio de compras. Da mesma forma que foi falado sobre o estoque,
esse também não é um investimento que será feito, pois não é necessário. O terceiro passo em relação aos estoques também será desconsiderado nos cálculos. E o quarto e último passo é o cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias. Como já foi calculado anteriormente e apenas o cálculo do prazo médio de vendas foi considerado, de acordo com as nossas condições, o total obtido foi de 37,5 dias. No quadro B, estão agrupados alguns resultados de cálculos que foram feitos até agora, e o objetivo dessa tabela é mostrar qual seria o caixa mínimo necessário. De acordo com os cálculos que foram feitos, levando em consideração o custo fixo mensal, custos variáveis, custos diários e os dias para necessidade líquida de capital de giro, chegamos a um valor de caixa mínimo de R$ 45.018. Um resumo na segunda tabela apresenta os valores de estoque inicial e caixa mínimo. Como foi visto, nossa empresa não tem estoque, então o total de investimentos financeiros iniciais seria de R$ 45.018. Dando sequência, agora serão calculados os investimentos pré-operacionais. O primeiro investimento financeiro desse tópico são as despesas de legalização. Em relação às despesas e tarifas, tudo depende do estado em que a empresa está localizada. No nosso caso, está em Santa Catarina, então nossos valores médios foram baseados nos valores do estado. Então, o valor médio de legalização que encontramos seria de R$ 300. Em relação às obras ou reformas, nós calculamos uma média de R$ 5.000, considerando que seria alugado uma sala comercial e o máximo que será necessário serão alguns reparos e otimização do espaço. Com relação à divulgação, o investimento inicial será de R$ 1.500. E em relação a cursos e treinamentos e outras despesas, nós não teremos um investimento pré-operacional, totalizando assim R$ 6.800 de investimentos pré-operacionais. Com todos os cálculos que foram feitos, nós podemos então estimar qual seria o investimento total inicial para a nossa empresa. Somando os investimentos fixos, o capital de giro e os investimentos pré-operacionais, nós chegamos ao resultado de R$ 77.018. Em relação às fontes de recursos, nossa empresa terá apenas inicialmente recursos próprios, totalizando um valor de R$ 25.200. Agora, em relação à estimativa do faturamento mensal da empresa, nossa empresa possui apenas um produto, que serão cursos online, e a quantidade estimada de vendas será de 3.330 cursos, com um preço inicial de R$ 30 para cada um. Como já foi visto, esse preço poderá variar de acordo com o número de horas, a carga horária desses cursos. Assim, o faturamento total resultante será de R$ 99.900. Para a estimativa dos custos de comercialização, serão levados em consideração os impostos que serão pagos. Iniciando com os impostos federais, como nossa empresa foi classificada como Simples Nacional, todos os outros impostos, o IRPJ, o PINS, o CONFINS e a contribuição social, já estão inclusas no imposto simples. Dessa forma, a porcentagem encontrada para a nossa categoria de negócio foi de 15,5%. O faturamento estimado era de R$ 45.000. Assim, o custo total desse imposto será de R$ 6.975. Em relação aos impostos estaduais calculado para Santa Catarina, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços encontrado, que é um valor tabelado, será de 17%. O valor unitário do nosso produto inicial
e mínimo é de R$ 30, totalizando assim um custo de 5%, de R$ 5 em cada produto para esse imposto. Sobre os impostos municipais, ele também já é incluso no DAS. E com relação aos gastos com vendas, para as comissões será dada uma taxa de 30% no valor de cada curso vendido, totalizando R$ 9. Para a propaganda será estimado 10% de taxa, totalizando R$ 3. E para a taxa de administração do cartão de crédito, em média, 3%, totalizando R$ 0,9. Dessa forma, o total de estimativa de custos de comercialização será de R$ 6.993. Agora temos a apuração dos custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas, que no caso vai ter relação só com o nosso único produto, que vai ter uma estimativa de vendas em unidades de 3.330 cópias, com valor unitário de R$ 30. Obtemos o CMV de 3,33. Para fechar o slide, temos a estimativa dos custos com mão de obra, que vai ter continuação no próximo. Nesse slide, conseguimos identificar as três estimativas dos custos com mão de obra, que no caso seriam os nossos três contratados. O de mídias sociais, o de financeiro e o recrutador, com seus respectivos valores de salários mensal e encargos sociais. Agora apresentamos as estimativas de custo. Primeiramente, custos com depreciação, que no caso vão envolver obras civis e reformas que faremos no local, as máquinas e equipamentos que por nós serão trazidas e os móveis e máquinas também que serão necessários serão trazidas por nós. Abaixo temos daí a estimativa de custos fixos operacionais mensais, que envolve pagamento de aluguel, condomínio, IPTU, água, energia elétrica, telefone, honorários de contador e prolabore não serão colocados nesse cálculo de custo. Manutenção dos equipamentos e salários mais encargos também entram neste cálculo. Neste slide temos a continuação dos custos fixos operacionais mensais, onde também teremos custos com material de limpeza, material de escritório e depreciação, que estava mostrado no quadro 5.10. Seguindo, temos um demonstrativo de resultados, onde é um quadro muito importante que mostra a nossa receita total com vendas, que obteve um valor de 77 mil, custos variáveis totais obteve valores de R$ 6.800. Estes custos envolvem custos com materiais diretos ou CMV, impostos sobre vendas, gastos com vendas, gerando um subtotal de R$ 52.263. Nossa margem de contribuição foi de 38.200, custos fixos totais foram calculados para obter o resultado operacional de R$ 21.536. Agora analisaremos os nossos indicadores de viabilidade do negócio. Primeiramente, analisaremos o ponto de equilíbrio, que nos dará o entendimento de que a partir de qual montante nós poderemos obter o lucro com a nossa receita. O cálculo é feito pela equação mostrada no slide, e para a nossa empresa obtivemos os valores de que, como temos um lucro de uma receita de 77 mil, nós obteremos lucro a partir do momento que o montante atingir R$ 33.572. Seguindo, temos a lucratividade, que obteve valores de 27,97%. Continuando com os indicadores avaliados, temos a rentabilidade, que obteve valores de 28%, e o prazo de retorno do nosso investimento inicial é de 3,6 anos, aproximadamente 3 anos e 8 meses. Agora temos uma construção de cenários que foi feita para o nosso negócio. Nessa construção de cenários, avaliamos
receita total com vendas, custos variáveis total, custos com materiais diretos ou CMV, imposto sobre vendas, gastos com vendas, margem de contribuição, custos fixos totais, obtendo o lucro final. Os valores estão mostrados na tabela e podemos destacar que os nossos cenários, tanto pessimistas quanto otimistas, não puderam contar com tantas variações no âmbito dos impostos, porque nós sabemos que a política deve ser seguida à risca e não podemos ser assim tão fora ao montar esses cenários que são muito importantes para o nosso negócio. Por fim, temos nossa avaliação estratégica que foi feita através da matriz FOFA, onde analisa os fatores internos e externos, nossos pontos fortes e fracos, a partir da identificação de nossas forças, que no nosso caso foram acervo de cursos sempre aumentando, principalmente com o início da pandemia, aumentou muito a procura por cursos e por, às vezes, simplesmente conhecimentos gerais, né, aplicados a cursos que qualquer pessoa com interesse pode vir a nós e oferecer. Outra força nossa é a pouca manutenção necessária. Agora, falando das nossas oportunidades, nós vemos que o aumento na demanda por ensino remoto é uma grande oportunidade para nós, principalmente por esse fator de abrigar diversos conteúdos e assim nos dando uma visão muito ampla do que pode e do que não pode acontecer com o nosso negócio. Agora, falando um pouco das fraquezas, elas, no caso, dependem de muita divulgação. Então, isso pode ser algo que pode nos levantar muito, mas algo que pode nos abaixar muito. E então, se consideramos uma fraqueza. E outra fraqueza são as muitas opções para esse mesmo serviço, que no caso são as diversas plataformas que já existem, com trabalhos de excelência também, e que no caso são os nossos concorrentes. Ameaças são a regulamentação governamental sobre o nosso serviço. Essa, no caso, é a nossa maior ameaça para fechar. E muito obrigado. Este foi o nosso trabalho.